Hoje, amados, eu quero falar sobre um versículo. Não sei se vocês sempre leem, mas eu sempre mando os devocionais da semana. E eu preparei a mensagem em um dos devocionais que nós fizemos essa semana. Tá? Além dos devocionais que eu tenho mandado da igreja, né, que são os 40 dias, que está falando essa semana sobre o amor a Deus. Né? Nós falamos semana passada sobre um coração avivado, e a gente tem pregado as mensagens, né, pastor, de quarta-feira, sobre os temas do 40 dias de Pentecostes. Então, as mensagens que você recebe quarta-feira no culto online é sobre esse tema dos 40 dias que nós estamos fazendo em Pentecostes, seguindo essas mensagens. E um dos devocionais dessa semana, que eu mandei para vocês, falava da promessa do Espírito Santo. E em Lucas 24, 49, se você quiser colocar aí, pode colocar, é só um versículo, pode deixar ele. A promessa do Pai. O tema dessa mensagem é a promessa do Espírito Santo, a promessa do Pai. Lucas 24, 49, diz assim, ó: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa, ela se cumpre em Atos, capítulo 2. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos, Senhor, nesse tempo que nós temos participado desse momento de oração pelo dia de Pentecostes, nesse caminho para o Pentecostes, esses 40 dias de oração que passou da Páscoa, Senhor, e nós oramos e nos consagramos para um tempo cheio da Tua presença. E a Tua palavra fala, né, uma ordenança para aqueles discípulos, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. O Pentecoste não começou no cenáculo, mas na promessa. Jesus deixou claro que não deveríamos avançar sem sermos revestidos do alto. Muitas vezes queremos agir, muitas vezes queremos produzir, muitas vezes queremos avançar, muitas vezes queremos fazer várias coisas sem sermos capacitados pelo Espírito Santo. Não, eu tenho conhecimento para isso. Não, eu sei fazer isso. Mas na obra de Deus nós precisamos ser capacitados pelo Teu Espírito. Se formos só no nosso talento, se formos só no nosso esforço, é algo humano, sem frutos eternos. Mas quando nós aprendemos a esperar, a confiar, a desejar mais da presença de Deus, os resultados acontecem. Porque é o trabalhar do Senhor, é a ação do Senhor, é o revestimento do Senhor, é a capacitação do Senhor. E podemos fazer muito mais do que muitas vezes sonhamos, porque o Senhor nos capacita para ir mais além. Abençoe teus filhos, Pai, neste domingo. Abençoe a sua igreja. Abençoe todos aqueles que nos assistem, para que eles possam buscar a promessa do teu Espírito, Senhor. O verdadeiro Pentecostes, ele começou na promessa, não no cenáculo. Ele começou na obediência. Ele começou na confiança naquilo que o Senhor falou. Quando nós confiamos naquilo que a sua palavra fala, o Senhor age nas nossas vidas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco. Que o teu Espírito Santo possa nos encher. Que o teu Espírito Santo possa nos revestir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui Jesus estava prestes a ser assunto aos céus. Depois de um tempo de ministério, depois da paixão de Cristo, depois de sua morte e ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e ele começa a caminhar junto. Tem aquele, no caminho de Emaús, né? Nesse próprio aqui a sua ressurreição, e logo aqui fala do caminho de Emaús, que ele aparece a dois discípulos, né? Cleopas e também, alguns dizem ser Lucas nesse caminho. E ele fala, né, sobre essa promessa. Mas muitos desses discípulos que caminharam com ele, aprenderam a vir o milagre, mas ainda não estavam prontos. Tem gente que acha que às vezes é só entregar seu coração para Jesus, já está pronto para a batalha.
Já está pronto para ir num lugar e ali arriscar a sua vida. Ou já está pronto a enfrentar as suas fraquezas. Né? Eu agora mudei, fui para o acampamento, mudei de vida, agora eu posso chegar onde eu ali estava e começar a pregar, e começar a falar, e começar isso. E a gente vê que logo tem muita gente que se perde nesse caminho. Porque volta às velhas práticas, volta aos velhos hábitos, escorrega no meio da lama, escorrega no meio do caminho, por não estar fortalecido e revestido. Para fazer a obra de Deus, para viver servindo a Cristo, nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Sabe? Mesmo tendo convivido com o próprio Cristo, ainda faltava algumas coisas para aqueles discípulos. E uma das coisas principais é ser revestido do poder do alto. Ser revestido do poder do alto. Isso nos ensina algo forte. Andar com Jesus não substitui o ser cheio do Espírito Santo. Eu posso andar com Jesus, mas não ser cheio do Espírito. Eu posso andar com Cristo, mas ainda não estar cheio do fogo de Deus. Ainda não estar cheio do fogo de Deus. É interessante que essa semana eu estava numa reunião e alguém falava sobre uma pregação. Uma pregação, né, de um dos nossos superintendentes gerais. A superintendente geral, né, a Carla, quando ela pregou em uma assembleia distrital. E ela estava falando sobre a igreja ser cheia. Né? E que muitas vezes a gente quer fazer muita coisa. A gente quer lá, né, riscar a pedra para sair fogo. A gente quer colocar lenha. A gente quer fazer um monte de coisa. Mas a gente tem que lembrar, e ela falava assim, que a gente tem que lembrar que o fogo de Deus, ele não é acendido aqui. O fogo de Deus, ele vem do alto. Eu só preparo. Mas quem dá a chama é Deus. Quem traz o fogo é Deus. Tá? Eu só fico com a minha vida preparada. Eu busco consagração, eu busco uma vida santa, eu busco preparar o meu coração para receber. Mas quem coloca fogo no meu coração é Deus. Não é por tradições religiosas, não é por disciplinas espirituais, não é por alguma coisa que eu faço que o Espírito vai acender. É quando Deus quer. É no tempo dele. É na hora dele. Mas eu tenho que estar preparado para quando ele descer o fogo, eu estar lá naquele lugar. Para quando eu descer o fogo, eu estar presente ali. Para quando ele descer o fogo, o meu coração está preparado para receber e perceber que Deus está agindo naquele lugar. E Deus está fazendo. Fala que todos nos cenáculos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam obedientes, querendo. Deus falou para muito mais, eu acredito, através de Jesus, fala que tinha muito mais discípulos do que aqueles 120. Mas quem queria e obedeceu estava lá, esperando. Sabe? A promessa é do Pai. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Não é uma promessa humana, ela é divina. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo é promessa viva de Deus. Deus não promete o que não cumpre. O Espírito Santo é garantia da presença dele. E é a garantia de que nós não estamos sozinhos na caminhada. Se alguma coisa colocar na nossa mente que a gente está sozinho, alguma coisa está errado. Eu posso estar sem ninguém que eu conheço na jornada. Mas se eu estou revestido do poder, eu estou com o Espírito Santo na minha vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, sabe? Você pode às vezes até se sentir sozinho, mas quem tem o Espírito Santo nunca está desamparado.
Você pode até se sentir sozinho, mas quem tem o Espírito Santo nunca vai estar desamparado. A ordem, aqui a ordem é obedecer, é esperar. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Antes de ir, existe o ficar. Antes de partir, existe o esperar. Sabe? Espere. Deus trabalha no processo. Muitas vezes a pressa, ela pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Eu sei que todo mundo quer fazer, quer ver acontecer, quer ver a igreja crescer, quer ver ali está acontecendo, ali ou em outro lugar está isso. Vamos fazer desse jeito que vai acontecer. Mas a gente tem que ouvir a Deus. E muitas vezes também esperar é obedecer. Saber o momento que Deus vai agir. E quando Deus age, não tem porta fechada. Quando Deus age, não tem isso. Deus toca e faz. E realiza. Ele pode realizar através, de uma pessoa ganhar toda uma comunidade. Ele pode, através de uma ação, ganhar toda uma cidade. Eu lembro uma vez, que acho que era um culto de terça-feira. Não sei se o pastor estava, mas a década de 90. Um culto de terça-feira. Década de 90. E aconteceu aqui. Eles cuidavam, acho que era segunda-feira, década de 90 ainda era segunda, né? Era segunda, terça-feira foi 2000. Segunda-feira, culto de segunda-feira. Era o culto que tinha libertação, era o culto que tinha louvor, era o culto que tinha milagres. E aconteceu, o moço cadeirante entrou. E o milagre aconteceu. Ele saiu andando. E o milagre se espalhou pela cidade. Culto de segunda-feira na igreja central era onde acontecia milagres. E começou a gente vir. E daqui, acho que uma ou duas semanas, aquele moço que estava de cadeira de roda estava bonito entrando pelo corredor central da igreja. E o pastor Zanata falou assim, o pastor Zanata hoje é pastor da igreja de Souzas, ele também ajudava o pastor Jossi, o pastor Luiz Henrique, tudo no culto de segunda-feira. O pastor Luiz Henrique é superintendente daquela região lá de Rio Claro. E o Zanata perguntou, mas o que você está fazendo aqui, cara? O Jossi falou, está vindo na igreja, cara, ele é um milagre vivo. A igreja está cheia, o pessoal veio ver ele também. Ele é um milagre, sabe? Que Deus realizou, que Deus fez. E eu lembro que a partir daquilo lá, sempre todo, porque eu estava no seminário. Foi finalzinho da década de 90, estava no seminário. E a igreja enchia, era a segunda, era a terça, a igreja começou, porque era um milagre vivo. Era Deus fazendo a obra. E Deus realizando. É no tempo dele, na hora dele, a hora que acontece. Deus já estava fazendo a obra com os universitários no começo da década de 90. Muitos universitários que vinham para Campinas, segunda-feira frequentavam a igreja. E depois, quando eles terminaram faculdades, a igreja foi plantando igrejas pelo interior de São Paulo. E pessoas se converteram e foram batizadas ali. Sabe? Foi uma época de grande crescimento da nossa Igreja Nazarena na região. Porque Deus fez um milagre. E Deus continuou realizando outros milagres. É a hora que Deus faz. Esperar também é obedecer. Jerusalém também representa um lugar de preparação. Nos prepararmos para irmos. Os adolescentes, aí muitos adolescentes têm feito como a Alice fez o EMA. A Alice fez o primeiro, tem mais 2 ainda para fazer. Muitos adolescentes se prepararam nesse tempo de adolescência. E eu já conheço alguns que estão casados e servindo em outro lugar. Esse final de semana eu estava em Atibaia, a filha do pastor, as 2 filhas dele, já estão servindo como missionários. Uma é psicóloga, a outra, e as 2 falam inglês, dão aula de inglês, tem a sua faculdade e estão saindo para servir como missionária. A outra está se preparando, acho que no Pará, porque ela vai servir com povos ali ribeirinhos na Colômbia. Está indo, né? E a outra que é psicóloga está se preparando, acho que é em Mossoró, né? Onde que tem a sede também do EMA lá.
Então estão se preparando. O tempo de preparação para a obra missionária. Sabe? Nem toda demora é atraso. Muitas vezes é treinamento espiritual. É treinamento para as nossas vidas. Eu sei que a gente quer muita coisa rápida. Mas Deus nos prepara para coisas grandes que Ele tem para nós. Deus nos prepara. E lembrar que o poder vem do alto, né? A promessa é do Pai, a ordem é esperar, mas o poder vem do alto. Até que do alto sejais revestidos de poder. Né? A chave é revestimento. Eu preparo a minha vida para enfrentar coisas difíceis. Porque na obra de Deus, nada é fácil. É difícil às vezes você estar longe da família. É difícil às vezes você perder coisas de lazer ou de programações ou isso que você gostaria de estar. É difícil às vezes você abandonar o seu ego ou o seu sonho para começar a sonhar os sonhos de Deus. É difícil algumas coisas, mas eu preciso ser revestido. Revestido sabendo que o esforço não é humano. Eu preciso cada vez mais melhorar. Mas quem vai fazer a obra é Deus. Não é talento natural e não é posição ou título, mas é algo que vem do alto. Hoje nós estávamos falando na escola dominical de um dos maiores homens da igreja primitiva. Ele não era apóstolo, ele não era ancião, ele não era nenhum profeta, ele foi escolhido para ser diácono. E fala que ele influenciou a vida de um dos maiores apóstolos do Evangelho, que foi Paulo. Porque Paulo viu Estevão morrer. Estevão era um diácono, um homem cheio do poder de Deus. Um homem que estava pronto a ajudar o próximo. Um homem que estava pronto a morrer pelo Evangelho. Um homem que, com graça, com poder, com maravilhas, servia. É alguém como se fosse alguém que está na porta servindo, mas muitas vezes o toque dele trazia cura. A oração dele era revestida de poder. Ele era um diácono, servindo a igreja, mas com uma eloquência, muitas vezes, que chegava muito mais além do que a dos apóstolos, porque tocava a vida das pessoas. A gente pode fazer no simples o fogo de Deus, no serviço, né, da obra do Senhor, ser usado pelo Espírito Santo de maneira poderosa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1:8. Sem o Espírito pode haver barulho, mas não tem transformação. Com o Espírito, há autoridade, vida e transformação. Eu preciso do Espírito Santo. Eu posso estar fazendo pouco barulho, mas se eu estou vivendo uma vida consagrada, esperando o agir de Deus, cheio da presença de Deus, Deus vai transformar vidas através da minha vida. Deus vai transformar vidas. Sabe? O propósito do poder. O propósito do poder não é aparecer. Não é que o milagre apareça mais do que Cristo. Não é que as línguas apareçam mais do que o fruto. O fruto na vida, ele precisa ser vivenciado. Ele precisa ser algo que toca a vida das pessoas. Mais do que eu falar em línguas. Sabe? Eu preciso ser uma testemunha. O poder é para cumprir o propósito de ser uma testemunha, de ver vidas transformadas, de impactar vidas. Jesus deixou muito claro: antes de você agir, espere. Antes de falar, seja cheio. Antes de ir,
se revista. Antes de agir, espere. Antes de falar, seja cheio. E antes de ir, se revista. A promessa é disponível hoje. Você está disposto a receber esse Espírito? Busque mais da palavra e do Espírito Santo. Se esvazie do seu eu. Deus só pode encher algo que está vazio. Deus não pode encher algo que está cheio. Busque mais da sua palavra, busque mais do seu Espírito. Se esvazie do seu eu e se posicione com obediência. Se posicione com obediência. Sabe? Eu queria deixar essa palavra para você hoje. Não é algo de sentimento. É algo racional. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso esperar o fogo do alto. Eu preciso buscar mais de Deus. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E eu preciso ser obediente àquilo que Jesus falou no meu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ter um tempo de oração. Pedir para o pastor Rogério chegar e orar. Mas que você ore assim. Não busque somente conhecimento, mas poder do alto. Revista a sua vida do Espírito e obedeça mais ao Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, dobrar os seus joelhos aqui ou dobrar os seus joelhos aí onde você está, falando: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Senhor, me ajuda a deixar isso, me ajuda a deixar aquilo. Me ajude, Senhor, a buscar o centro da Tua palavra. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, esvazia a minha vida daquilo que não Te pertence. Reveste minha vida da Tua presença, Pai. Espírito Santo, Tua palavra foi pregada aqui. Tua palavra foi revelada a nós. Pedimos que o Senhor nos enche com a Tua presença, com a Tua unção sobre este lugar. Mas limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Purifica o nosso coração, Deus, e limpa tudo aquilo que está ainda sujo, aquilo que ainda está incomodando, aquilo que incomoda o Teu coração, Senhor, aquilo que desagrada o Senhor. Tira de nós, Pai. Muda o nosso caráter, muda a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua unção, nós pedimos a Tua graça. Espírito Santo, ninguém melhor do que o Senhor para estar no nosso meio, para estar nos controlando, para estar ditando as regras da nossa vida, aquilo que nós devemos fazer, Pai. Tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. A palavra é clara. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não queremos fazer nada, Deus, se não for a Tua vontade. Por isso, vem com poder e glória sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Toque em cada um aqui, Espírito Santo. Faça morada no coração de cada um. Direciona a vida de cada um. Dê direções, Deus. Às vezes nós não sabemos, Deus, que rumo tomar da nossa vida, em situações da nossa vida. E quando o Senhor está sobre nós, controlando, o Senhor dá a direção certa. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça, Pai, sobre cada membro da Tua igreja, cada família, Deus, de maneira especial, Pai, tocando aqueles que estão aqui, que estão em casa, aqueles, Pai, que necessita de um toque, Espírito Santo. O Senhor tem o poder de salvar, o Senhor tem o poder de curar, de libertar. Pai, em nome de Jesus, Pai, liberta os cativos, Pai. Quebra os grilhões, quebra as correntes da nossa vida, aquilo que trava a nossa vida, em nome de Jesus.
E eu peço, Espírito Santo, vem nos encher. Possamos sair daqui hoje renovado pelo poder do Espírito Santo. Sai cheio do Senhor, cheio da tua presença, Pai. Fazendo a diferença no meio da nossa família, no meio da sociedade, por onde nós passarmos, Deus. Que nós possamos ter experiências novas com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, e nós agradecemos pela essa palavra maravilhosa, Deus, que veio sobre nós, que nós precisávamos ouvir hoje a tua palavra, porque é o Senhor que revela a palavra sobre nós em todo o tempo. Amém.